Que conceito de revolução se passava na cabeça desses rio-grandenses? E aqui eu não vou falar gaúcho, tá, gente? Porque gaúcho nesse período era quase uma ofensa para esses rio-grandenses, né? Esse gentílico aí com o tempo vai ser constituído, mas neste momento eu vou me referir aos rio-grandenses. Então, ele tem a ideia, primeiro aí, uma ideia de mudança, certo? De retorno, tá? A um período relativo curto de tempo. E aí eu vou falar o seguinte, pessoal. Pode ser um conceito de uma ruptura, e aí é uma ruptura que diz assim, mas não foi uma revolução porque ela não trouxe, ela foi feita pelas elites rio-grandenses, ela não foi uma revolta que teve uma mobilização partida do povo. Isso não foi uma. Eles não queriam mudar a sociedade. E aí eu provoco vocês, tá? Uma reflexão que eu faço a partir dos textos trazidos, do que é apresentado pela historiografia recente, é pensar justamente que isso é um anacronismo. Nós estamos querendo entender a revolução como nós interpretamos hoje, certo? Mas se nós entendermos a partir da perspectiva liberal do que eles estavam constituindo como referencial teórico para justificar, para aparelhar as suas reivindicações, certo? Eles tinham um outro entendimento da revolução. E a própria ideia de revolução dentro da história política desse período, ela constitui uma forma de atuação e reivindicação política. Lembrem, senhores e senhoras, que os partidos políticos neste momento têm um caráter pejorativo, certo? A ideia de partido, tá? Então, de separação, é um partido neste momento, eu recomendo o texto tem, por exemplo, aqui textos da Marta Bonaldo, por exemplo, né, que é uma argentina que fala sobre isso. Então, o que acontece? Se tem uma ideia de que o partido é justamente o que se diz, partir, fragmentar, separar, separar o que se quer. O que se quer neste momento que nós estamos estudando 1830 aqui, tá? Nessa década de 30 e 40. Se quer, é um período de reivindicação, de formação desses primeiros estados aqui. E o partido justamente é uma ideia de separação, certo? É uma ideia de fragmentação, de oposição, é uma ideia que até passa o caráter pejorativo do termo, no aspecto político. E aí eu recomendo vocês que procurem, por exemplo, dicionários sobre política, tá? O Norberto Bobbio, por exemplo, num dos seus calhamaços de teoria lá, ele traz, por exemplo, a definição sobre política. E vocês vão poder ter uma historicidade sobre e perceber que este conceito ele passa por uma transformação.